Olá, seres pensantes. Eu sou Cássia Malman. E eu sou Karen Panes. E juntas estaremos derrubando muros e construindo pontes. Está começando Pode Tudo, um podcast leve e divertido que vai te fazer pensar sobre assuntos cotidianos de forma inteligente e profunda. E agora eu vou trazer aqui uma temática, porque, no fim das contas, desde que mundo é mundo, a gente está lidando com esses muros das divisões. Apesar de lá atrás a gente ter muros reais, físicos, e esses já terem sido derrubados, basta olhar para a gente enxergar que ainda está tudo dividido. Seja religião, seja por causa de alguma intolerância, uma diferença cultural, social, a gente tem uma sociedade que evoluiu em tantos aspectos e ainda assim se torna tão parada para olhar para as outras. E sabe que pensar nessa sociedade que está parada nesse lugar é uma coisa que me chama muito a atenção. Porque se a gente for olhar para o autodesenvolvimento, para o quanto essa sociedade tem tido de conhecimento sobre si própria, é quase que incongruente com os nossos tempos a gente ter que estar falando ainda em temas como ter tolerância religiosa, como aceitar, como incluir situações, uma vez que a gente já viu que na sociedade qualquer inclusão vai partir de uma exclusão. Exatamente. E aí você percebe, né, que quando a gente traz para o físico os muros, as barreiras físicas, elas caíram, né? Quando a gente olha para a história, mas existem ainda barreiras invisíveis. Quando eu falo, por exemplo, de tolerância religiosa, eu já parto do pressuposto de que eu tenho que tolerar de uma posição de superioridade aonde eu tenho que aceitar aquilo ali. Só que não me cabe julgar, né? Por que eu tenho que tolerar? É a opinião do outro, é o pensamento do outro, é a crença do outro. Não cabe a mim tolerar ou intolerar. Temos Sim. que respeitar, né? Não mais segregar. Quando eu falo, por exemplo, da inclusão dos autistas, das pessoas com necessidades especiais, quando eu falo para uma escola que ela deve incluir essas crianças, a pergunta que me vem é: mas em que momento foi autorizado a exclusão? Em que momento eu tenho que lutar contra algo que não é natural do ser humano e da sociedade, que é segregação? Então, por mais que esses muros tenham caído, eles continuam no inconsciente coletivo, né? Nas nossas ações, naquilo que a gente acredita, na forma como nós nos posicionamos, como se eles lá todavia estivessem, né? E é muito legal pensar que, por exemplo, se a gente for olhar para todo tipo de preconceito que tem, né? Que nada mais é do que um conceito antecipado. Então, eu vou tirar uma conclusão, uma percepção através de vários fatores de análise ali, trazer para o meu mapa e criar um conceito daquilo, prévio, porque não conheço ainda. E aí todo esse preconceito é justo aquilo que nos coloca diante dessa construção desses muros sociais. Então eu tenho um conceito de que é difícil essa criança, por exemplo, conseguir conviver numa sociedade. Eu tenho um preconceito de que tal religião diferente da minha, tal forma de expressão da fé, ela não cabe ou ela corrompe dentro daquilo que eu acredito que é o bom. Então eu vou criando esses preconceitos. E a gente tem uma fala que a gente traz muito nos nossos trabalhos, né, que é que todo julgamento é uma confissão. Então, todas as vezes que eu julgo aquilo que é diferente de mim, julgo a ponto de criar um conceito antecipado sem a quantidade de informação necessária, eu confesso que me acho melhor que o outro. E aí, pensando nesse caminho, eu pensei, a argamassa desses muros nada mais é do que essa soberba. E aí, claro, olhando historicamente, fica até bonito, né? Porque, de fato, esses muros eles foram levantados por aqueles que se achavam muito poderosos. Sim. Todos nós, né? Que se acham extremamente poderosos e que acreditam verdadeiramente que tem direito de julgar. Esse lugar de todo julgamento é uma confissão, para quem esse conhecimento fica muito distante, ele funciona de forma simples assim. Então, todas as vezes que eu julgo, por exemplo, eu vou lá e julgo uma forma de fé diferente da minha. Quando eu julgo aquilo, de certa maneira, eu estou confessando que eu acho que a minha é melhor.
que eu acho que a minha é mais certa, que a minha é mais adequada para a realidade atual. Quando, na verdade, a minha é só o meu ponto de vista. Esse muro, ele tem dois lados. Ele está existindo de um lado e ele está existindo do outro. E aí, se eu o levanto do meu lado, pelo meu julgamento, eu acabo também fazendo parte da construção do outro lado do muro. Ou seja, vou ali fazendo que também a outra pessoa se afaste de poder me conhecer. Reforço os preconceitos que ela tem também sobre mim através do meu julgamento sobre ela. É interessante a gente entender como, na verdade, isso é um sistema que se coalimenta e por isso é tão difícil da gente diminuir ele. E a tendência é a gente colocar do nosso lado as pessoas que pensam como nós. Sim. Né? As pessoas que igualmente compactuam e compartilham das mesmas ideias, das mesmas crenças, eu coloco elas ao meu lado e aí fica eles e nós, né? Então, por mais que não tenha, volto a falar, né? Por mais que não tenham os muros físicos, os invisíveis continuam nos segregando. E nesse ponto, Ká, então a gente entende que, e a gente defende, né? Menos muros e mais pontes. Né? Então, qual é a ideia? Ao invés de nós separarmos, levantarmos esses muros, continuarmos colocando tijolos, né, cada vez mais altos, que segregam aí a sociedade, então que a gente possa, ao invés disso, derrubar o muro e fazer pontes. Fala sobre isso um pouquinho. Muito legal que eu estava pensando enquanto estava falando, porque assim, né, na prática, como é que a gente vai construir uma ponte? E aí a gente pensa na estrutura mesmo de uma ponte, qual que é o objetivo dela? É eu ligar dois pontos que não estão conectados, eu conseguir construir uma via que possa me levar a esse outro ponto. E aí, traz para a nossa realidade. Ousa visitar. Ousa dar um passo, ousa criar uma forma de acessar aquela realidade diferente da onde você tá. Ousa atravessar, né? Ousa atravessar essa ponte, exato. Porque tu não é obrigada a morar lá, sabe? Às vezes a pessoa acha assim, nossa, eu vou me abrir para tal coisa e isso vai me dominar, isso também vai ser minha verdade. Pelo amor de Deus, não existe, vai lá, experimenta. Se eu experimentar um prato de comida aqui e eu não gostar, tudo bem, mas a partir daqui eu posso falar sobre esse prato de comida com propriedade. Eu posso dizer, olha, não é meu gosto, não é minha prática, não é isso que eu quero trazer para minha vida, eu não quero fazer isso de almoço para meus filhos todos os dias. Mas eu entendo que tenha gente que goste porque o gosto era amargo, para mim amargo não é legal, mas eu entendo quem gosta de amargo. Eu passo a tolerância e essa desconstrução desses muros, eu acho que eles só têm a capacidade de existir a partir da experimentação, a partir da diminuição desses preconceitos. Então, ok, eu quero ter um conceito sobre aquilo, ele não vai ser prévio. Ele vai ser uma experimentação, porque aí eu posso falar de uma experiência. Eu acho que esse convite para as pontes é isso, é a gente chegar nesse lugar, né? Só que nós passamos muito tempo querendo defender o nosso território. E aí vale se perguntar também, será que eu tô dando condição, convidando para que o outro também traga uma ponte para me conhecer? Será que eu também tô dando abertura para que pessoas venham conhecer essa realidade diferente? Essa forma é o que a gente está fazendo aqui, né? Expõe uma forma diferente de pensar, convida o outro a entrar. Aí eu quero te perguntar, se nessa história aí da gente se abrir para que o outro conheça a nossa realidade, para que o outro possa conhecer uma outra verdade, e a gente também buscar entender a verdade do outro, tu considera que pode tudo nisso? Pode abrir mão daquilo que você crê, abrir espaço para o novo, em prol de poder, então, ir lá e ver com seus próprios olhos, sentir e experimentar realidades diferentes da sua? Pode tudo. Pode tudo desde que quem vá visitar vá despido dos teus preconceitos, vá aberto para experimentar, como você bem disse, vá querendo conhecer com um olhar curioso, com a mente e o coração aberto para experimentar o que aquele lugar tem a proporcionar. E não ir lá para levar, para contar do teu, para se fechar, para comparar, né? E da mesma forma, quem está recebendo, receber também de forma acolhedora, receber de forma respeitosa, amorosa, entendendo que cada pessoa tem um ritmo, que às vezes ele vai vir, por exemplo, conhecer o meu espaço, a minha igreja, a minha casa, a minha família, e que talvez ele esteja em um ritmo diferente do meu, que ainda não está
tão aberto, ou tão apto, ou tão sensível a perceber as nuances daquilo que eu pratico e ter paciência, ter calma, ter amor, né? Não querer também vender ali a minha verdade absoluta, converter a pessoa. A partir de agora você já conhece, agora você pode, e ficar insistindo, né? Então, acho que o respeito. Pode tudo desde que haja respeito. E para você, Ká, pode tudo? É muito interessante quando tu fala, porque vem logo os limites, né? Eu acho que é isso. Pode tudo desde que a gente consiga respeitar os limites, porque justo a ideia da ponte não é a gente criar uma conexão onde, vamos dizer, essas duas ilhas se tornem uma só. Elas têm uma conexão entre elas. Pode tudo justo se eu não quiser contaminar o outro espaço. Como eu não quero ir lá para dominar aquele espaço. Então, entendendo que limites preservam diferenças, e diferenças são boas. É bom que haja diferenças, porque às vezes existe uma ilusão coletiva, uma insanidade social, de que quando acabarem-se as diferenças, seremos só um. As diferenças nos constroem, nós não somos igual a uma outra cultura, a forma de se vestir nunca vai ser igual que nunca seja, a forma de se relacionar relacionamento, a forma de se posicionar profissionalmente, a forma de rezar, não é igual e tomara, nunca seja. O nosso objetivo não é eliminar as diferenças. O nosso objetivo é ampliar o nosso repertório de experiência para que a gente pare de julgar o que é diferente da gente. E nesse lugar, para que eu possa aprender com o outro, pode tudo, desde que eu não queira ir lá ensinar o outro sobre a forma como eu vejo. E aí fica a pergunta para você que está aí acompanhando esse episódio. Em busca de diminuir essas distâncias, em derrubar esses muros e a gente começar a rever esses preconceitos sociais que nos colocam tão longe um dos outros. Pode tudo?